Eles fizeram o ato com ela depois que ela já tinha ido dessa para uma melhor. E aí, as pessoas que moravam ali naquele vilarejo começaram a comparar que o que tinha acontecido com a Eliana era exatamente o que acontecia com os animais. Eles desconfiaram do Ebrahim e do Henrique, mas ninguém falou nada. Ninguém podia falar nada. O tempo passou e não encontraram quem foi o responsável de fazer aquilo. Até que 7 meses depois, uma menina chamada Norma Cláudia, de 11 anos de idade, foi encontrada do mesmo jeito. Ela tinha sido desvivida, depois violada. Primeiro começaram a suspeitar de um caseiro, porque esse caseiro sempre brincava com ela dizendo que ela era a namoradinha dele. Assim, pô, o cara era velho já e ficava falando isso pra garota. Então começaram a desconfiar. Naquela época isso não era crime, mas hoje é. Só que conseguiram comprovar que não tinha sido ele. Quando comprovaram que não foi o caseiro, começaram a desconfiar do Ebrahim. E aí, ele foi chamado para depor. Por que o Ebrahim e não o Henrique? Porque ninguém gostava do Ebrahim, porque ele era muito pior do que o Henrique. Guarda essa informação que você vai precisar dela. Chegando na delegacia, o Ebrahim ele confirmou que sim, ele tinha desvivido ela, mas que a culpa foi dela. Porque ela chegou para ele e disse que ela não gostava de preto. Ele não gostou do racismo dela e achou que aquilo justificava ele fazer com ela as mesmas coisas que ele fazia com os animais que ele encontrava na mata. Só que aí deu ruim para ele, porque ele foi preso. Preso não, porque ele tinha 16 anos, então ele foi para Febem, que naquela época era Febem. Perguntaram se ele tinha feito aquilo com a Eliana, mas ele negou. Mas depois a gente descobriu que foi ele também. Ele ficou 2 anos preso, até os 18. Só que nesse período que ele estava preso, adivinha, os animais pararam de desviver, ficou tudo tranquilo, o Henrique, ele continuava vivendo na mata e se comportava super bem. Só que enquanto ele estava preso, o pai deles, aquele que batia, o bêbado, desviveu. Nesse período, o Ebrahim já estava com 18 anos e aí ele foi solto. Assim que ele foi solto, o pessoal do vilarejo já começou a ficar com muito medo. E adivinha, a primeira coisa que ele fez foi estuprar a própria mãe. E o Henrique, que estava muito bem quietinho, estuprou a irmã. A mãe deles achou que o inferno tinha acabado, porque o marido tinha desvivido. Só que ele tinha acabado de começar. Eles tiveram relação tanto com a mãe e a irmã e viviam na mesma casa. Só que o pior ainda ia acontecer, porque a irmã do Ebrahim engravidou do Henrique. E ela se manteve calada por muito tempo, até que ela teve que tirar a criança depois que ela falou com uma assistente social. Aí mesmo que o pessoal ficou com muito medo, porque ele não respeitava nem sequer a própria mãe ou a irmã. Eles não tinham consideração por ninguém, eles só tinham consideração entre si. Parecia até que eles eram a mesma pessoa. E muita gente traz o teor muito sobrenatural e tem umas lendas que eles viravam árvores, se camuflavam de animais, que eles tinham esses poderes, que eles andavam com o livro de São Cipriano